Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Hoje nós temos uma visita muito ilustre, pela segunda vez, o nosso querido Abner Paz, meu amigo, meu sócio, meu mestre, meu tudo, meu braço direito. Daqui a pouco eu vou apanhar do marido dela. Meu tudo. O Abner é nutricionista oncológico, é doutor em imunologia e microbiota intestinal. E hoje nós temos várias perguntas para fazer para ele, temos muita informação legal, importante para trazer para você. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, né? Contribuindo aí com a informação que eu acho que é o principal, né? De um podcast, é informar e trazer modos, mecanismos de como ter qualidade de vida. Abner, seja muito bem-vindo mesmo. E assim, eu já sou sua admiradora, né? Sou sua fã e já faz tempo. Já precisei dos seus serviços por questões familiares, sou muito grata também, né? Agora, nós temos você é um homem que já está vindo a segunda vez no nosso programa e nós quase não recebemos homens. Poucos. Mas você está muito propositalmente aqui. Por quê? Porque o Dr. Abner, ele é nutricionista, ele trabalha com nutrição oncológica e nós estamos num período onde os homens começam a se sentir pressionados pelas mulheres a fazerem os seus exames. Porque a mulher já é normal, ela faz o seu exame de mama, o preventivo, mas e o homem? Em que momento que ele para esse autocuidado? E quando não é o autocuidado, mulher, obrigue, porque quem vai ter trabalho é você. Porque se o homem adoece, tu é que vai cuidar, minha irmã. Você vai cuidar, você vai dar o remédio, porque se tu não der o remédio na mão, com o copo d'água do lado, ele não toma. Tu sabe que o homem fica morrendo, né? Então, homem gripa pra saber o que a mulher ter um filho. Então, Abner, fala pra gente. Né? Eu tenho uma piadinha infame, assim, ó. Sai o outubro rosa, entra o novembro azul. Sai a mão no peito, entra o dedo no... Confisca o resto. Isso, Pepe! Sai a mão no peito, olha, entra o dedo. Doutora Fabiana, a senhora tá muito saliente hoje, doutora Fabiana. C-O-L, entendeu? Eu não podia perder essa piada. Mas explica pra gente, Abner, como é essa questão do câncer de próstata, que realmente é um dos cânceres mais frequentes, né, aqui no Amazonas. Inclusive, não só o de próstata, mas também o de pênis, aqui no Amazonas é muito frequente. Fala pra gente sobre essa questão oncológica. É um assunto que precisa ser batido e eu vou de novo reafirmar o que a doutora Ale falou. Você, mulher que está nos assistindo, pega na mão do seu marido, leva ele para consulta, nem diz o que é. Quando ele chegar lá e já está no ambiente, ele não vai poder fugir. O meu marido fugiu. Gente, eu preciso contar essa. Abner, eu vou te interromper. Não, tudo bem. Gente, o meu marido, ele fugiu de dentro da clínica urológica. Ele ficou bebendo água para fazer ultrassonografia, tudo. Quando ele estava ali esperando e estava demorando muito. Ele inventou que ele tinha alguma situação, que ele estava com uma dor, com algum problema. Ele fugiu, ele foi embora. Sério? Sério. Eu vou dar uma estratégia para a mulher. Uma estratégia que uma pessoa que eu conheço usou. Falou assim, eu preciso ir no urologista para eu me consultar. E aí ela levou o marido, aí chegou lá, o médico olhou, fulano, você já está aqui, vamos aproveitar? Isso. E pronto, aproveitou. Isso aí. Adorei a dica de milhões. Essa é a dica. Porque esse é o programa onde você vai ter dicas de como viver melhor. Isso aí. Pegando esse gancho aí que elas deram a dica para vocês, e chama teu marido para assistir. Você já entendeu que o tema é para vocês, né? Então chama ele para assistir, bota ele aí do teu lado no sofá, porque a dica vai ser para vocês, irmãos que estão me assistindo aí. Nós precisamos deixar de lado, eu acho que essa é a dica fundamental, principal de toda essa conversa, deixar de lado o machismo, tá? Então imagina, as suas mulheres,
elas vão ao médico, deveriam ir, né? Vão ao médico anualmente fazer exames que são um pouco parecidos com o que o urologista vai fazer. Um pouco? Né? Um pouco, pois é. Por quê? Porque o de vocês é muito mais, às vezes muito mais constrangedor. Mais não é invasivo, só né? um toque, né? Então... Você coloca o espéculo, abre aquele negócio. Isso, ainda tem que conversar, né? Aí Enquanto fala isso isso- falando dos meninos e faz tudo isso falando dos meninos, do casamento, do É, batom, da pra te deixar maquiagem. relaxada, né? Então, não tenha vergonha, porque a vergonha pode custar a sua vida. E se fosse só a sua vida, eu até acho que estava tudo bem. O problema é o sofrimento antes de você ir para o próximo plano. Então, é super importante. Se você quer ter longevidade, se você quer ter qualidade de vida, a partir dos 40, 45 anos, é importante você já começar a pensar nesse exame. Agora, a gente está aqui um pouco na esportiva, mas é muito sério esse assunto. E consulta o urologista, por quê? Porque ele não tem só o método toque para fazer, tá? Esse é um fundamental, mas ele pode ter outros e outros exames que não necessariamente seriam inicialmente o toque, tá? E voltando aqui para o meu métier, eu acho que é uma coisa muito importante a gente começar a falar de como é que faz prevenção, né? E só pincelando, né? Você, mulher que nos assiste pode me ajudar com o seu marido. Por quê? Porque tudo começa de como você se alimenta. Do que você põe na mesa, do que você, antes de pôr na mesa, né? Colocou na geladeira. Então, geralmente, essa é a missão feminina. Geralmente, né? Óbvio que isso pode ser partilhado, mas geralmente é a versão feminina. Em 80% dos casos, 80% porque dos se casos. a mulher não vai, na minha casa, eu não vou, mas eu faço a lista pro meu marido ir. Então, geralmente Você ela que faz a lista, né? vai sair realmente da organização que a mulher faz em casa. Né? Gente, eu Exatamente. digo, o meu marido, ele vivia de lasanha congelada. Acho que eu tirei o episódio hoje pra falar do beijinho. Misericórdia. Tomara Mas, que ele não mas assista. olha, não, mas eu vou aqui falar uma coisa muito positiva. Eu quero, assim, agradecer a Deus a oportunidade que me deu de mudar a vida dele, porque uma pessoa que vivia de lasanha congelada, Salvou a hoje em vida dia dele, né, mano? come uma maçã, Tu toma salvou a uma vida dele, né, salada. mano? e se não fosse ele, eu não tava nem vivo, né? Então, Ele já tinha morrido de então câncer. eu quero fazer, aí eu quero fazer uma pergunta importante. Eu já li alguns estudos que o consumo inadequado de zinco, ele na verdade, que o consumo adequado de zinco, ele é o fator protetor para câncer de próstata, né? Então, quais seriam os alimentos que são ricos em zinco e que o homem, que a mulher poderia estar colocando à mesa para favorecer a saúde da família, porque zinco também melhora a imunidade, né? E que poderia beneficiar a prevenção do câncer de próstata. Quais são os alimentos, qual é a alimentação que poderia beneficiar e prevenir esse tipo de situação? Os alimentos ricos em zinco geralmente são castanhas e nozes, né? O zinco, ele é um mineral, então você vai encontrar ele em todas as frutas, legumes e verduras. Mas quando a gente fala que o alimento é fonte, é porque ele tem mais. Ele tem um plus daqui, por exemplo, vitamina C, laranja, limão e etc. Frutas cítricas. Então, o zinco, ele é particularmente das castanhas e nozes. A gente tem um privilégio aqui. Qual que é o privilégio? A gente tem nossas amêndoas, que são... A castanha do Brasil, a né? castanha do Brasil, que era do Pará e virou do Brasil, né? Que inclusive é uma incorporar, das poucas fontes de selênio, né? Sim, e selênio é uma outra coisa fundamental para diversas funções no organismo, inclusive a principal que a gente tanto fala, né? A imunidade, mas é importante a gente lembrar, a Lei, Fabiana e nosso telespectador aí, que eu acho que é fundamental você ter uma proposta de micronutriente rica em zinco, selênio, vitamina C, vitamina A, e no seu dia a dia, no seu cardápio. Porém, eu preciso lembrar que isso tudo só vai funcionar se o meu intestino tiver apto a recebê-los e a absorvê-los. Agora entramos na parte boa da história. Porque o que acontece
Quando a gente trabalha com a medicina integrativa, nós vemos muito, isso é muito frequente. As pessoas dizem, mas eu consumo, mas eu como fruta, eu como verdura. Aí quando a gente vai analisar a biorressonância, a pessoa não tem absorção, está com uma disbiose. Nós observamos que o consumo, mesmo que a pessoa coma feijão, coma carne todo dia, as vitaminas do complexo B, elas estão baixas porque não tem absorção gástrica, absorção intestinal e a disbiose, que eu gostaria que você, antes de entrar nessa questão, explicasse o que é a disbiose, para as pessoas entenderem a gravidade do problema. É um tema muito falado, né, e pouco compreendido dentro da sua complexidade. Então, eu trabalho com isso há uns 5, 6 anos, né? Dentro desses 5 ou 6 anos, 4 foi meu doutorado, que foi microbiota. A disbiose, ela basicamente é o descontrole, né? O desequilíbrio de todo o que vocês em casa chamam de flora, mas vão aprender hoje que o nome certo disso é microbiota intestinal, tá? Então não fale mais flora, porque flora é aquilo que tem árvore, que tem galhos e que tem flores, por favor, tá? A gente aprendeu assim e tá tudo bem, mas o nome certo é microbiota intestinal. Então essa microbiota, ela deveria ser composta, né, de bactérias benéficas na sua grande maioria e uma minoria das bactérias que não estão ali, tipo, produzindo algo que fosse tão benéfico assim. Mas elas têm um papel, porque tudo dentro do nosso organismo é equilíbrio. É homeostase. Então nós chamamos esse nome técnico aí, né, que é o equilíbrio dos sistemas. Na microbiota não é diferente. Então a disbiose é quando eu tenho mais bactérias inflamatórias e menos bactérias que produzem substâncias anti-inflamatórias. Isso acontece muito quando a gente não consegue manter um padrão alimentar bom, né? Vocês viram agora que o marido da Lei gosta de lasanha, gente. Gostava, ela salvou ele. Então, pior que não. Eu acho que essa memória é afetiva e fica pra sempre. Não, ele adora lasanha, O mas hábito ele não muda. come mais né? a congelada. Tu Agora faz, já tá natural, né? Agora ele come uma massa de melhor qualidade, não entra mais recheio presunto, natural, né? Isso, não tira o entra mais embutido. presunto. E né? tem outras formas de fazer lasanha, né? De Lasanha de berinjela, gosto que fica muito, boa de também, né? abobrinha. Não, eu amo, mas Tem gente que odeia. mas ele ainda não Não tá ainda não tá nesse nessa nível. vibe. Calma, Calma. Ainda não chegou nesse Ainda tá nível, numa bichinho. evolução espiritual e alimentar. Isso aí. Mas uma coisa que eu percebo também, Abner, porque eu já trabalho com isso há muito tempo, e também por experiência própria, né, é que o açúcar, ele altera muito essa microbiota intestinal. Eu já aprendi, rápida para aprender. Microbiota. Essa microbiota intestinal, ela é muito alterada pelo açúcar. E o que nós percebemos quando as pessoas falam, doutora, a senhora tem de criança, o meu filho, ele tem muita alteração, assim, de humor, ele se irrita rapidamente, ele fica agitado. Na hora de dormir é um sacrifício. A primeira coisa que eu falo, tire o açúcar da alimentação dessa criança. Principalmente se você não conseguir excluir mesmo. Só que tem criança que toma café da manhã com Nescau. Gente, Nescau não é café da manhã. Com refrigerante. Com refrigerante. Então, pelo amor de Deus, sabe, né? Esse adendo aí que a gente precisa falar, porque quando a gente fala açúcar, isso é uma constante no nosso consultório. As pessoas falam assim, mas eu não coloco açúcar nas coisas, entendeu? Só que mas as o pessoas Nescau não é riquíssimo, têm noção, né? que Nescau tem açúcar. Então, como é que começa o dia dessa criança? A criança começa tomando Nescau de manhã e o pãozinho e pão com manteiga, né? Sem Aí recheio. vai pra escola. A mãe, né? Eu sei que eu já fui mãe na minha época de ignorância, né? Quando não era nutricionista, comprava um suco natural de caixinha e colocava uma bolacha dessas naturais fit, né? Que a gente tem por aí. Aí tu tá mais açúcar, porque o suco tem a frutose e a bolacha também tem o açúcar e a gordura do trigo. Não é açúcar de adição, mas é o carboidrato que a gente tem de origem refinada, do trigo. Então, tudo isso é que contribui para essa alteração de microbiota, né?
Respondendo à lei, eu acho super importante a gente abordar isso porque, como a Fabi falou, é costume, né? Você vê a lancheira, o que tem na lancheira dessa criança? E a gente está falando da criança, mas e nós que somos adultos e que ainda não entendemos o que realmente a gente precisa fazer ao longo do nosso dia? Eu sempre falo que nós todos, né? Nós todos, isso é para todo mundo, porque eu sou ser humano, né? Que todos que estamos assistindo somos seres humanos e nós temos alguns gaps, né? Alguns descontroles assim que a gente o que tem que fazer? Se policiar. Tem que se policiar. Então, por exemplo, se você optou, né, e que isso não seja rotina, não vire rotina, em tomar um suco, mas o Abner está falando que suco não presta, não é isso. Entre suco e refrigerante, o mais natural é o suco, mas tem açúcar quase igual, se o refri não for zero, né? Então eu ainda levanto a bandeirinha de que suco é melhor do que refrigerante, né? Tem gente na internet aí que está ganhando muito dinheiro falando que refrigerante zero faz bem para o processo de emagrecimento, mas isso é questionável, né? Então eu acho que nós precisamos trazer informação de verdade, qualidade de verdade para o nosso telespectador. Então, eu penso que é muito são contextos, né? Então, por exemplo, o suco. Eu sempre falo para meus pacientes, se eu tenho um paciente que tem uma diabetes descompensada, esse paciente não vai tomar suco. Agora, se o Abner, né, da prática dele, tem um paciente oncológico que necessita de uma caloria extra, que ele está passando por um tratamento, então o suco é maravilhoso. Então, não é que, é saudável? Qual o contexto? Qual o contexto, exatamente. Então, no contexto prevenção, é importante a gente falar para esse paciente que pode existir na dieta dele, o suco, né? E o açúcar, não é necessário você fazer adição. Então, e é hábito da população, né? A gente tem aqui amazonense, eu acho que brasileiro. O brasileiro tem o pote de açúcar e o pote de sal na mesa. Né? Duas coisas que, teoricamente, dois venenos. E a farinha que Manaus... E a farinha que Manaus tem que ter a farinheira, né? E a farinheira ela é reabastecida todo dia. Mas e como é que o açúcar prejudica a microbiota intestinal? Então, lembra as bactérias? Pois é, as bactérias que gostam de açúcar são as bactérias que são inflamatórias. Então, mas como é que é a bactéria que é inflamatória? A bactéria, por exemplo, veja bem, vou fazer um exemplo aqui bem popular, que é para todo mundo que nos vê entender. Nós, seres humanos, nós nos alimentamos, né, e aí eu vou, para poder ficar na mesma página todo mundo, né? Nós nos alimentamos e toda vez que nós nos alimentamos, daqui 8 horas ou 12 horas, dependendo muito do teu ritmo, né, intestinal, você vai ao banheiro e você evacua. Beleza, a mesma coisa das bactérias, só que nas bactérias não é uma evacuação, não é fezes, não é detrito, não é. São substâncias que elas vão metabolizar o que nós comemos, nós ingerimos. Elas são pequenos e vão animais, produzir, elas comem e defecam, né? Sim, tipo isso. E essa defecação, ou seja, essa produção de substâncias que as bactérias vão fazer, elas ou irritam o intestino e produz uma resposta inflamatória, aumenta ali aquela inflamação daquela região, ou ela faz o contrário, ou ela produz algo que beneficia aquela mucosa. Então, açúcar em excesso ou alimentos açucarados, como a gente falou, alguns, tem muitos, tá? Nescau, aqueles farináceos que a gente coloca com leite para fazer à noite, biscoitinho, então, muita coisa. Inclusive agora a legislação mudou. Se você ver no rótulo, tá escrito lá, no quadrado preto do lado, assim, açúcar, em gordura, rico, alto em teor disso, daquilo, né? Então, atenta para isso, que a legislação tá te ajudando, mas tu não, né? Tu gosta de dar o prazer da tua língua. Então, é o vício, né? O mal, as chagas da humanidade é os vícios, né? E prazeres. Então, a gente precisa fazer boa escolha. Porque se eu tenho um elevado consumo de... Isso aí é a ponta do iceberg. Se eu faço excessivo consumo de açúcar, eu estou propiciando outras condições, que a gente chama de comorbidades. O excesso de peso, né? E as outras situações
que o excesso de peso traz. Então é uma cascata, né? Se você não controla uma coisa, você vai trazendo outras. Então, essas bactérias ruins que a gente tem no nosso intestino, quando a gente dá o alimento, no caso açúcar, a gordura em excesso, elas vão aumentar em relação às bactérias boas. Então, aí acontece a desbiose. A desbiose Exatamente. acontece porque a gente tem mais bactéria ruim do que boa. E aí, Abner, essa desbiose, o que ela pode ocasionar num organismo? Vamos puxar para o lado da Alessandra aí, para o lado da psiquiatria, Isso, né? muito Da bem. saúde O mental. que pode acontecer aí na saúde mental quando eu tenho um quadro de desbiose? Hoje a gente fala que o intestino é vários eixos, né? Começou por esse aí. Sim. O entendimento dos cientistas em relação ao eixo intestino-cérebro. Hoje tem o eixo intestino-tireoide, o eixo intestino-fígado, o eixo intestino-pele. Por quê? Não é mais um eixo, é um sistema que se abastece do que o intestino absorve. Está evoluído. Está evoluindo a coisa, mas a gente ainda não sabe muita coisa. Está evoluindo os estudos, né? Exatamente. Mas se a gente for pensar racionalmente, é muito óbvio. O que a gente come vai ser absorvido e distribuído dali, né? Exato. Por Mas isso que a gente tem que falar de metabolismo. No caso, o que vai prejudicar que o organismo, no caso o estômago, mas principalmente o intestino, absorva os nutrientes que a pessoa come? Vamos supor que é uma pessoa que come banana, carne, feijão. Ela está ingerindo bons alimentos, mas ela não está conseguindo absorver e aproveitar. O que vai causar? Essa desbiose vai influenciar? O que vai causar isso? Vai. Bom, lembrando aí da história do intestino, vou já chegar nisso aí, mas a história do intestino-cérebro, do eixo, nosso intestino ele produz diversos hormônios, oriundos de substâncias que a microbiota produz. Um deles é os hormônios do bem-estar, serotonina. Se você não tem bactérias do bem produzindo isso, você tem um fator de risco para depressão, para ansiedade, para doenças mentais. Beleza, ok, mas eu até me alimento razoavelmente bem, eu tenho doenças que podem estar relacionadas com desbiose. Ok, a gente não tem absorção boa, como você falou. Como é que eu sei que o intestino não está absorvendo bem e qual que é a problemática disso? Bom, é importante a gente falar para o nosso público que uma coisa que é imprescindível fazer é avaliar as fezes. Então, aquele é o primeiro sinal se você está ou não absorvendo bem. Se você tem um padrão de fezes, tem uma escala, busca no Google aí, escala de Bristol, que você vai ver. 3 e 4 é o normal. Para baixo está inflamado, para cima está faltando água e fibra, tá? Olha isso, mas olha no vaso. Levanta e depois que você termina... Eu tinha um professor que dizia vai literalmente olhar o cocô. Você vai ter que examinar o cocô. O vaso sanitário é o nosso primeiro laboratório. E compra você um vaso, fez, você tem que olhar. Compra um vaso branco, pelo amor de Deus. Que e não coloca aqueles negocinhos azul também. Exatamente. Senão você não vai perder qualidade. Você está fazendo aquele cocô que tem formato, bonitinho. Ah, mas ele parte no meio, mas tem formato? Legal. O teu intestino está, digamos que, razoavelmente absorvendo bem. A princípio, né? Tá tudo ok. Exatamente. Mas se você tem alteração, um dia faz bem, 2, 3 não faz, então já é uma luz amarela que acende aí para você procurar seu médico ou nutricionista para ele começar a trabalhar isso em você. Mas por que isso? Porque basicamente você não está se alimentando do que corretamente vai favorecer a absorção. Tá, nós temos 100% certeza de que se eu comer bem, eu vou com o tempo melhorar essa absorção? Não, porque isso depende de um estado emocional, isso depende do teu dia a dia, depende da disponibilidade dos nutrientes. Então, doenças pré-existentes, cirurgias, se né? você tem um intestino que já é cronicamente inflamado, porque tu passou a vida todinha, né, comendo quicão, que aqui em Manaus é quicão, né? X-salada, 3. Isso vai demorar a voltar ao normal. Então não acha que da semana para outra vai ficar bom e tá tudo bem. Não. Você construiu isso no decorrer de anos, então você não vai ficar rapidamente, mas já é um caminho e tem que começar. Eu acho que esse é o principal fator. Se você tem uma alimentação que não
não ajuda nesse processo. Pobre em fibra, pouca água, né? É. Porque é importante também as pessoas, às vezes, assim. Porque muitas vezes a pessoa, mas eu como isso, como aquilo. Mas você bebe água. Se você não bebe água, nada no seu organismo vai funcionar. Porque tudo que o organismo vai fazer, ele usa molécula de água. A doutora Fabiana foi lá, ela mandou eu comer fibras, então fui lá no Empório e comprei um monte de farelo disso, farelo daquilo, ok. O que vai acontecer? Provavelmente, né, não é uma certeza, porque todos nós somos diferentes. Vai impactar tudo. Vai impactar tudo, você vai ficar com raiva, né, vulgo enfesada, e vai ter dificuldade de evacuar. Esse intestino mais preguiçoso, então precisa de muita água. Vamos botar aí 3 litros, porque nós moramos no trópico bem quente, né, 40 graus no normal. Então é importante a gente lembrar disso. Essa constipação, que é o nome técnico do cocô parado no intestino lá, que é preguiçoso, ela pode levar ao câncer do intestino, por exemplo. Então, se é detrito que está saindo, está parado na parede do meu intestino, ele vai gerar processo inflamatório. E se isso for crônico, né, dias e dias e dias e dias, de quanto em quanto dia você vai ao vaso sanitário? De 7 em 7 dias. Imagina impactado lá, tudo compactado, 7 dias o teu intestino. Tem um camarada na internet que diz que se você não bebe água suficiente, você está tomando água do seu cocô. Por quê? Porque o cólon vai só puxar água o máximo que puder daquelas fezes paradas. É importante você... E que chega a sair ressecada de bolinha, Sim, né? exatamente. Aquele famoso cocô de cabritinho. Era o que eu ia dizer, cocô de cabrito. E às vezes não é só isso. Se for cabrito, você sofre menos, né? E se for assim um compactado que é mesmo. Submarinozão, né? Você Sim. vai ter que ir no coloproctologista, possivelmente. E às vezes você tem que vai fazer ter uso de hemorroida. alguma coisa mecânica para tirar ali, Exatamente. né? Então é difícil. difícil. E eu acho muito engraçado no consultório falar assim pro paciente: como é seu cocô? Aí fala: é normal. Mas qual é o seu normal? Aí mostra a Porque lista. a pessoa acha, tem gente que tá tão acostumada a ir no banheiro a cada 3 dias que esse é o normal dela. É o normal dela. Né? Então eu falo assim, ó, normal com aquele cocôzinho formato de banana, que sai macio, que você não faz força. Daí, aí eu falo assim, da Bristol pra cima, tá faltando alguma coisa aí nessa dieta. Da Bristol pra baixo, aí é excesso de alguma coisa, que é aquele padrão mais diarreico, né? Então, é muito você observar realmente o que é as suas fezes, porque o teu normal, né? A pessoa acha que é normal. E outra coisa, aqui com a nossa dieta de padrão excesso de carboidrato, gente, farinha. Fala o que é farinha no nosso organismo. Olha, Fabiana, Comecei. se eu fosse Não, você, adoro eu esse não ia assunto. falar de farinha. Vamos falar de farinha sim, porque a gente precisa falar sobre isso. É uma ofensa pra amazonense, mas eu né? vou te contar o seguinte, é porque uma vez nós falamos da tal da farinha, e aí a gente ganhou um monte de hater nas redes sociais, Pessoal, porque os haters disseram que a gente era tudo magrinha pra estar falando de farinha. Não, eu acho Bora, eu quero é a polêmica, vamos causar. Mas o hater não é Fale ruim, não, cara. O hater é Deixa ótimo. ele leve, ele te dá a mídia, deixa ele. Ó, Bora falar de eu acho farinha. que tudo na alimentação precisa ter bom senso, né? Você acha mesmo que o amazonense vai te obedecer? Se você disser que ele não tem que comer Tem farinha, perigo. não tem perigo. Né? Falo mesmo, não tem perigo, como diz o amazonense, né? Falo mesmo. E a farinha ainda tem a questão da aspergilose, né? Então, tem os riscos aí, é importante todo mundo que está em casa vendo a gente. Tem os riscos do consumo de farinha. Por exemplo, se você compra aquela farinha que todo mundo meteu a mão no cesto para provar, aquela farinha tá cheia de bactéria, tá contaminada. Não é só meter a mão e o transporte dessa farinha que vem não no se barco. sabe como foi. Ai, meu Então, Deus. o problema da farinha não é nem só a composição, tá? Tudo bem, é um carboidrato que não tem nada, né? É só carboidrato simples, puro. Em algumas dietas não é tão legal da gente incluir farinha, mas eu diria que
a gente tem que trabalhar com calma, né, com esse indivíduo, porque Sim. é cultura. É cultural, é. Cultura alimentar é uma coisa que você, Regionalidade, pra né? mexer é difícil. É difícil. É difícil e... Maneja, né? Redução de danos, O que adianta eu tirar a farinha e o cara precisar dar lei? Porque tá estressado, ficou depressivo. Não adianta muita coisa. Então, pode ser que ele tire a farinha 100%, mas desconte em outra coisa. Então, o ideal é a gente trabalhar, ameniza, mas não resolve, tá? Então, põe a farinha numa assadeira, põe no forno um pouco para dar uma torrada, que pelo menos os fungos vai diminuir. Mas se já tiver toxina de fungo, ela pode ser complicador para outras doenças. Pois é, porque assim, a gente tem o ponto de vista da farinha de vários aspectos, né? O primeiro aspecto é a questão do carboidrato excessivo, porque eu não vejo problema do paciente consumir a farinha se ele beber muita água e ele tiver um equilíbrio dos carboidratos. Por exemplo, vai comer farinha com arroz, uma colher de cada. Agora, vai comer só a farinha, é uma situação, uma farofinha. Mas vai comer a farinha com arroz e o macarrão, então tudo você observa que é a questão do desequilíbrio, né? Exatamente. E a outra questão é do câncer de intestino, né? É que, na verdade, o que muito se fala na medicina é que vai produzir os aspergilos, mesmo quando mortos, eles vão deixar as toxinas, e aquelas toxinas são cancerígenas. Então, mesmo você torrando, fígado, né, você vai ter uma toxicidade para o organismo. Só que aí depende também da qualidade da farinha que você está comprando, que você está consumindo, a quantidade, e a quantidade também de água, porque você comer um alimento diluído junto com outros com bastante água é diferente de você comer, como eu vejo muito, o prato da pessoa está completo e a pessoa colocar assim meia caneca de farinha em cima. É completamente diferente, né? O hábito amazonense isso, é meio prato de farinha. Então, eu sempre falo, ó, você depende, né? Porque assim, os meus pacientes são diversos, eu trato todos os tipos de tumores. Se for tumor gastrointestinal, a gente vai precisar, pelo menos por um tempo, pedir para ele dar um tempo daquela farinha. Depois volta devagarzinho. Volta com 2 colheres assim, só por cima, para você fazer o creque-creque. Faz de queijo ralado a farinha, né? Faz a farinha de queijo ralado, exatamente. Coloca assim espalhado. Ela não vai cooperar com a tua saúde, isso é fato, tá? Então, a gente só está tendo um respeito pela cultura alimentar do amazonense, que eu acho que isso é fundamental. Respeitar, né? Sim. A tapioca, a farinha, a gente sabe que são carboidratos vazios, como a gente chama na nutrição, né? Mas a gente precisa respeitar, porque é cultural, né? Minha irmã, uma farofa de jabá. Até doido, mas é bom demais. Bom né? Uma farofa de jabá. Ruim, né? Uma farofa de banana e ovo. Égua, e de maninho. Conserva, e de conserva. Pois então, esses dias e uma paciente... ainda enlatada, ainda outro veneno. Esses dias uma paciente levou pra mim no Secom. Ela fez, bichinha tão boazinha. Meu pai. Eu não vou lembrar o nome dela agora, porque eu atendo muita gente. Pior que eu não comi tudinho, não. Mas eu postei, botei assim no copinho, fiz um selfie e agradeci, né? Porque realmente estava gostoso. Conserva com farinha e ovo. Imagina, isso doido, isso é bom demais. Nosso aqui. Nosso, Mas tem farinha, tem conserva. O ovo que deu uma melhorada, né? A gente agora sim. Porque isso é tão rico esse assunto que se der a gente não acaba nunca mais. Mas fala só a questão do enlatado, né? Que não é que você nunca possa comer, mas a frequência de você comer enlatado. Fala desses prejuízos para a gente poder finalizar. Enlatados e todos mais, né? Todos que são industrializados. Exatamente. Porque qual que é o grande perigo de tudo isso? O grande perigo é que, primeiro, não é alimento de verdade. Não é comida de verdade. Então, quando você for pensar no que pode comer, é só avaliar que é comida de verdade. É comida de verdade? Não é. Então, dá um tempo daquilo, diminui a frequência. Se possível, não come, beleza. Ok. E isso tem um impacto muito grande na microbiota, né? Voltando para a questão da microbiota. Exatamente o que eu ia falar. Né? A questão dos enlatados e dos embutidos e dos alimentos, tipo suco de caixinha, né? Ultraprocessado, suco de caixinha, suco de garrafa, é o aditivo, é o conservante, é o corante, é o espessante, é aquele aditivo mesmo alimentar, né? Que mantém ele maior tempo na prateleira, que
aquilo não é nutriente, aquilo é um antinutriente, vai diminuir a tua absorção e por isso muita gente acha que tá abafando, né? E o açúcar também é um antinutriente, né? Antinutriente. É um alimento que não tem, quer dizer, não é um alimento, não tem nada que construa a saúde. E assim, a grande guerra realmente da sociedade hoje é contra tudo que vem em saco, em lata, em pacote e os pós-refinados brancos, açúcar, sal e trigo. Né? E mais alguma coisa, né? E mais alguma coisa. Porque eu tenho um professor que dizia o seguinte, que tudo que é pó fino branco não presta para tua saúde. Então, por exemplo, você vai ver, se você vai consumir um mingau. Vou colocar aqui uma coisa que é muito comum também maisena. E cultural. Aí você tem maisena, você tem aveia. Maisena, gente, não tem um valor nutricional bom, mas a aveia, principalmente quanto maior for o farelo, melhor vai ter. Você vai consumir uma cremogema. Ou você vai consumir, por exemplo, milho branco, você vai fazer o mungunzá. Então, mesmo que a gente esteja falando de mingau, de leite, de açúcar, e você pode até enriquecer com o leite condenado ou o creme de leite, mas é completamente diferente. Você fazer um mungunzá, você fazer até uma canjica mesmo com farelo de milho grosso, né? E um mingau de aveia. Mingau de aveia é maravilhoso. E do que você fazer uma cremogema ou uma maisena, que são os mais comuns, a rosina, né? E todos esses pós brancos finos. Então, foi pó branco fino, não vai ser legal, nem para o seu intestino, nem para a sua saúde. Impacta diretamente no que as bactérias vão produzir. E ninguém está dizendo que não é bom e não gosta, porque é bom, a gente gosta, mas a gente não faz porque a gente quer viver mais e bem. Eu acho que a história do bom senso, né? Agora eu falei disso. Quantas vezes você vai comer, porque a aveia é bom, mas é calórico, né? Então, os meus pacientes, por favor, podem comer aveia, tá? Se eu deixei lá no cardápio, se deixou pode comer. Pode, né? Mas quem está no processo de emagrecimento, tá tentando já não perder é legal, já você precisa avaliar. Uma pacientezinha, sabe? Teimosa de diabetes, você conhece? Nunca ouvi falar. Eu tenho uma que gosta de um mingau de aveia. Falei, não, querida, vamos... Então, nesses casos, menina, a mamãe vai ter que assistir esse episódio. Que a mamãe tá fofinha e a mamãe é a louca do mingau de aveia. E janta tem que ensinar como é que faz mingau de aveia. Toma mingau de aveia. Como é que faz mingau de aveia? Como é que faz mingau de aveia? Sabe fazer? Lógico, né? Tu é nutricionista. Vamos, então mingau ensina. Tem dois modelos. Tem o da vovó e tem o que realmente é saudável, né? Vamos lá. O da vovó é aquele fraterno, afetivo, né? Memórias afetivas. Memórias afetivas. Que o mingau, você vira aqui a caneca e ele não cai, ele tá empapadão, né? Soltou todo o amido, o carboidrato lá da aveia. Mas o mingau de aveia, para ser intestino saudável, né? Para favorecer isso, amorna ou esquenta o leite, põe a aveia dentro, desliga o fogo, mexe, ela vai ficar ali pré-cozida, mas é quase crua. E fica aquela liguinha, né? Bem pouco. É porque não fica tão liguento. No caso da aveia, alguns tipos de carboidrato, quanto mais tu aquece, mais amido ele vai soltar. Então, no caso da aveia, ela precisa ter a fibra mais intacta, né? Senão ela vai dissolver toda na hora que tu tá cozinhando. Ai, gente, tchau, Abner. O episódio está acabando. Poxa, tão bom. A gente nem falou de imuno ainda. Não, pois é, pode ser uma outra. Tá tão gostoso o nosso papo, né? Uma alegria receber o Abner aqui com tanto conhecimento. E nós, com certeza, olha, depois que vier a terceira vez, vai poder pedir música, né? Legal. E a gente vai marcar com certeza uma outra oportunidade. Mas agora deixa seu recado onde você atende, né? Quando a pessoa quiser organizar toda a sua saúde, seu intestino, onde é que ela te encontra nas redes sociais, sua mensagem final. Bom, então, o meu Instagram é @abnernutrionco. E lá tem o linkzinho, lá tem todas as opções que você pode me achar. Ou no consultório particular lá no INSAM, que é o Instituto de Saúde e Nutrição do Amazonas, ou nas clínicas que eu atendo, que são 2, e você pode mandar lá que a gente vai canalizar você para onde for melhor, para onde estiver mais perto da sua casa, né, ou da sua rota. E aí a gente trata, né? Eu atendo pacientes oncológicos de preferência, mas doenças inflamatórias intestinais, cirurgias digestivas como um todo. Então essa população é a população que eu mais amo,
porque são os mais difíceis de E ele trabalhar tava e eu no gosto de coisa Secom. difícil. E ele tava no Secom também, né? O Secom são os nossos Maravilhoso, pacientinhos ó. lá em tratamento, né? E diga-se que também é a minha caixinha de amor, porque eu digo que é o meu tijolinho de salvação, né? Porque a gente tem que trabalhar, né, com amor. Eu sempre falo que para oncologia tem que ter empatia, minimamente empático, sabe? Você tá ali com outro ser humano que está passando por uma situação que prioritariamente ele está extremamente abalado emocionalmente. Então, se você nem olha pro olho dele, se você não faz um acolhimento da dor dele, pelo menos 5 minutos da tua consulta, não valeu quase nada o resto. É verdade. Né? Super Tudo importante. feito com amor, né? Nossos episódios temos falado muito disso. Então, gente, vamos fazer entregas de amor. Porque nós também entregamos o Pô de Rosa com muito amor para vocês. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não esquece de compartilhar, de curtir esse conteúdo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.